Nosso mundo é uma tapeçaria tecida com fios de mistério. De civilizações antigas a fenômenos inexplicáveis, o desconhecido sempre cativou a imaginação humana. Ansiamos por desvendar os enigmas escondidos nas sombras da história. Alguns mistérios nos intrigam com sua estranheza. Outros desafiam nossa compreensão do passado. Em um mundo dominado pela tecnologia, esses quebra-cabeças nos lembram do que não sabemos. Eles nos convidam a explorar as fronteiras do conhecimento. Exploradores, cientistas e aventureiros buscam respostas e a verdade. Nesta exploração dos mistérios não resolvidos, viajaremos para cantos remotos. Vamos mergulhar em textos antigos e fenômenos inexplicáveis. Prepare-se para se inspirar pelo poder do desconhecido. Nas profundezas dos corredores sagrados da Biblioteca de Livros Raros e Manuscritos Beinecke, da Universidade de Yale, repousa um livro como nenhum outro. Encadernado em pele de bezerro, suas páginas estão repletas de uma escrita intrincada e ilustrações bizarras. Este é o manuscrito Voynich, um códice do século XV que tem confundido criptógrafos, linguistas e historiadores por séculos. As origens do manuscrito estão envoltas em mistério. Seu autor permanece desconhecido. Alguns estudiosos acreditam que seja uma cifra, um código secreto que esconde uma língua perdida ou conhecimento proibido. Apesar de séculos de estudo, o manuscrito Voynich permanece um enigma. Seus mistérios algum dia serão resolvidos? Ou permanecerá para sempre um testemunho silencioso dos limites da compreensão humana? Nas águas remotas do Oceano Pacífico, longe das cidades movimentadas, fica a ilha de Pohnpei. Escondidas em suas exuberantes florestas tropicais, estão as ruínas de Nan Madol, uma cidade perdida construída sobre recifes de coral e ilhas artificiais. Conhecida como a Veneza do Pacífico, Nan Madol é um testemunho da engenhosidade e da proeza arquitetônica de uma civilização antiga. Construída entre os séculos XII e XIII, Nan Madol serviu como centro cerimonial e político da dinastia Saudeleur. Suas enormes estruturas de basalto, algumas pesando até 50 toneladas, foram transportadas de pedreiras distantes usando métodos desconhecidos. Como os Saudeleurs, sem acesso à tecnologia moderna, moveram essas pedras enormes por vastas distâncias? Abundam lendas de uma raça perdida de gigantes que construíram Nan Madol usando poderes sobrenaturais. Em 1997, nas profundezas do Oceano Pacífico, um som foi detectado por hidrofones da NOAA. Era um som poderoso, de frequência ultrabaixa, que durou cerca de 1 minuto. Esse som, apelidado de bloop, tornou-se um dos mistérios mais intrigantes da oceanografia. As características do bloop eram diferentes de tudo o que havia sido registrado anteriormente. Era muito mais alto do que qualquer animal marinho conhecido. Algumas teorias sugeriram uma lula gigante ou uma espécie desconhecida. Análises posteriores da NOAA sugeriram uma explicação mais plausível. O perfil de áudio do bloop se assemelhava aos sons de grandes icebergs se partindo. Por décadas, o Vale Hesdalen, na Noruega rural, tem sido palco de um fenômeno intrigante. Luzes estranhas, frequentemente descritas como orbes brilhantes e pulsantes, aparecem no céu, pairando silenciosamente ou movendo-se erraticamente antes de desaparecer tão rapidamente quanto chegaram. Essas luzes de Hesdalen, como ficaram conhecidas, intrigaram cientistas,
confundiram moradores locais e geraram inúmeros relatos de OVNIs. As luzes variam em cor, tamanho e comportamento. Apesar de inúmeras tentativas de estudar o fenômeno, nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Algumas teorias sugerem que as luzes são causadas por poeira de ferro ionizada na atmosfera, enquanto outras propõem que sejam uma forma de raio globular. No entanto, nenhuma dessas explicações explica completamente o comportamento complexo e as características variadas das luzes de Hessdalen. O mistério continua a cativar e intrigar, um testemunho do poder duradouro do desconhecido. No árido deserto do sul do Peru, uma coleção de crânios humanos desafia a compreensão convencional da história humana. Descobertos na década de 1920 pelo arqueólogo peruano Júlio Tello, os crânios de Paracas, como são conhecidos, exibem uma anomalia impressionante. São significativamente alongados. Embora alguns tenham atribuído o alongamento à deformação craniana artificial, uma prática encontrada em outras culturas antigas, os crânios de Paracas exibem características que não podem ser explicadas apenas por essa prática. Eles são significativamente maiores e mais pesados do que crânios humanos típicos, e seu volume craniano é até 25% maior. A análise de DNA conduzida em alguns dos crânios revelou anomalias genéticas que aprofundam ainda mais o mistério. As descobertas permanecem controversas, mas a possibilidade de um ramo perdido da evolução humana é intrigante e inquietante. Nos vastos e implacáveis desertos da Arábia Saudita, um mistério aguarda. Espalhadas pela paisagem, como restos de uma civilização esquecida, estão milhares de estruturas de pedra conhecidas como portões. Esses portões, alguns datando de milhares de anos, são construídos com pedras grosseiramente esculpidas e variam em tamanho e forma. Alguns portões são pequenos e retangulares, semelhantes a portas que não levam a lugar nenhum. Outros são enormes e complexos, com várias paredes e desenhos intrincados. Seu propósito permanece envolto em mistério. Arqueólogos acreditam que os portões podem ter servido como armadilhas de caça, recintos de animais ou estruturas cerimoniais. Os portões permanecem como sentinelas silenciosas de uma civilização perdida, seus segredos esperando para serem desvendados pelas areias do tempo.